Então o tema da minha mensagem é: quando eu vou reinar? Isso é um bom tema, não é, gente? A gente começa a sentir, né, o querido de Deus, né? Quando eu vou reinar? Porque eu vou reinar, mas quando eu vou reinar? Então a resposta é no milênio. Então Deus abençoe, boa noite, você pode ir para casa já, porque no milênio a gente vai reinar. Agora, tirando o milênio, que são os irmãos que querem esperar Jesus fazer tudo, então no milênio eu vou reinar. Então agora eu quero pregar para os irmãos que querem viver aqui na terra como é no céu. Então dá para fazer muita coisa antes do milênio, amém? Então quem está esperando aquele pensamento, eu não vou cuidar da minha saúde porque eu vou receber um corpo glorioso mesmo, aleluia. Também nem vou comprar casa porque eu vou mudar de endereço, aleluia, no arrebatamento da igreja. Então eu fico largando tudo para Jesus fazer. Então esses irmãos, fica tranquilo, no milênio você vai estar por lá. Não tenho certeza se reinando ou não, mas você vai estar lá e quando a gente abrir a sacada, a gente dá uma moral para você que vai ser um mero humano lá e a gente já vai estar no corpo glorioso. Mas se é escatologia, você pergunta para o Leandro Vieira. Então abra sua Bíblia aí, por gentileza, Apocalipse 1:6. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Aleluia. Repete comigo, reis e sacerdotes. Então o rei está ligado à sua vida horizontal e sacerdote está ligado à sua vida vertical. Se você olhar para o acampamento do povo, quando ele estava dividido em 12 tribos e Moisés os liderava, você vai notar que o acampamento era montado no formato de uma cruz. Se você não quer estudar a Bíblia, só pesquisa lá no Google acampamento de Israel com o tabernáculo no meio, você vai ver o povo de Israel dividido numa cruz. Os utensílios do templo e do tabernáculo era dividido como uma cruz e tudo apontava para a pessoa de Jesus. Então aquela haste horizontal significa reino e a vertical significa sacerdócio. O seu maior relacionamento com Deus fala de sacerdócio, a manifestação do céu para que você viva também na terra. Então a parte principal do seu relacionamento com Deus é sim o mover vertical de Deus, mas depois você vai manifestar isso e a sua manifestação é horizontal. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, isso fala de um relacionamento vertical, e ao próximo como Ele nos amou, fala de um relacionamento horizontal, isso fala de chamado e ministério, chamado e vocação, intimidade na videira e frutificação a partir da videira, amém? Então aqui já está o resumo elementar do que é sacerdócio e do que é frutificação ministerial, amém? Então muitas pessoas falam às vezes para mim, eu não sei qual é o meu chamado. O chamado universal é relacionamento com Jesus. Ele espera isso dos budistas, dos espíritas, dos ateus, dos skatistas, dos corintianos, dos evangélicos, dos crentes, tudo que ele espera é que você tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Então se você permanece na videira, ou seja, ser um sacerdote conectado ao corpo do sumo sacerdote, obviamente você dará fruto. Então o resumo de não sei com quem eu caso, não sei o que eu estudo, não sei qual a minha vocação, está no relacionamento com Jesus. Se você mantém um relacionamento com Jesus, Ele pode revelar todas as coisas da sua vida. Então a partir daí, tudo que você fizer prosperará, amém? E meus amigos, o útero profético que o Senhor usa para levantar esses homens nos últimos 2000 anos é a igreja. E a igreja ela tem um útero. Note que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava 12 anos com hemorragia. 12 na Bíblia é governo. Uma mulher com hemorragia era uma mulher com útero que não tinha saúde. Então aquela mulher não podia mais dar filhos. E aquela mulher fala da igreja que não tem filhos espirituais. Eu sei que nos últimos dias Deus tem restaurado paternidade, Deus tem restaurado famílias espirituais. O nome desse ministério é Família de Scope. Isso faz parte desse novo tempo de Deus. E eu acredito, gente, que nos próximos anos, eu não estou torcendo para isso, mas infelizmente eu acredito que nos próximos anos nós vamos ver uma grande quebradeira denominacional. Pela falta de relacionamento, pela falta de família e pela falta de vida na vida. Então, ajuntamentos como o Poema é hoje, como o Dizoscope é hoje, vai ser o novo de Deus e tem sido o novo de Deus nos últimos anos. Eu creio que Deus também pode avivar outras grandes igrejas, mas elas precisam simplesmente se inclinar
para o relacionamento em que há cura nesse útero. E quem é esse útero? Efésios 4:11 diz que esse útero é formado por 5 peças, por 5 partes. Quando nós estávamos desenhando o diamante da Poema, a gente escolheu 5 traços que não se fechavam na quina. Então nós colocamos o diamante dentro desses 5 traços. O logo da nossa igreja é um diamante, ou seja, a pedra mais preciosa que existe, a mais maciça que existe, mas ela só pode se tornar incrível se ela for simplesmente lapidada por outro diamante. Não existe nada que possa deixar um diamante maravilhoso a não ser outro. Então a gente colocou 5 traços, e quando o Masal estava desenhando, eu falei, não fecha a quina. Ele disse, por quê? Porque eu quero que isso seja exatamente Efésios 4:11. A Bíblia diz que ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério e para conhecer a plenitude de Cristo. Primeira pergunta é, existe ainda apóstolo? E eu respondo isso com outra pergunta. Já atingimos a plenitude com Cristo e já manifestamos santos, maduros, ruiós, como ministério da maneira que devia? Não. Se ainda não fizemos, ainda existe o mover dos 5 ministérios. Essas não são palavras só minhas. Eu sou respaldado com isso em discussões com o Luciano Subirá e com o Mark Schubert, porque eu não sou bobo. Eu não quero inventar roda. Então eu estou perguntando para homens que vieram antes de mim o que eles pensam, e eu penso como eles pensam, porque eu quero ser não uma nova geração, mas uma nova manifestação da geração de Cristo, que é uma só, amém? Aleluia! Então, meus amigos, esse lugar tem uma finalidade. As pessoas na igreja egípcia ou na travessia, elas esperavam que os pastores fizessem a obra da igreja e os evangelistas fizessem a obra fora da igreja, e os outros 3 ministérios nem apareciam. Então, homens como Douglas Gonçalves têm restaurado o ministério de mestre no Brasil. Ele, dentre muitos outros, tem sido levantados para simplesmente ensinar a igreja e conectar os 2 ministérios que tocam a terra com os 2 ministérios que têm uma tendência maior de tocar o céu. O apostólico profético muitas vezes está mais conectado ao que Deus está falando em cima da montanha, enquanto o pastoral evangelístico está muito mais conectado a tocar o povo de Deus. Então, quando esses mestres conseguem explicar o mover apostólico profético e o pastoral evangelístico, nós começamos a ter um útero saudável como a igreja da multiforme manifestação da graça de Deus, aleluia. Então vamos lá, vocês estão prontos? Vou falar de 6 passos do desenvolvimento de um reizinho. E gente, isso não é heresia. No texto original, que Jesus é rei dos reis, na sua corte está escrito rei dos reis, não está escrito rei dos reis, está escrito rei de reis, com um empurrão de entendimento, rei de quem reina. Então ele não é rei de quem vive no pecado deliberado, ele é rei daqueles que reinam sobre o pecado. Então ele não é rei da rainha Elizabeth necessariamente, porque ela é um rei hoje da terra. Ele é rei de quem reina e não dos reis da terra. Então, se você hoje está reinando sobre sua natureza adâmica, se você está reinando sobre certas condições de pecado que você tinha tendência, ele é seu rei. Porque ele reina sobre a vida daqueles que estão reinando sobre a natureza adâmica, amém? Então, aqui começa o entendimento, ele é rei daqueles que reinam aqui na terra, como é o padrão do céu. Você está feliz ainda? Então eu vou usar a pessoinha de Davi, que não existe um homem tão completo como ele. Olha só, assassino, adúltero, avivalista, adorador segundo o coração de Deus. Eu acho que ele se parece com todos nós. Porque se a gente pudesse ser virado no avesso, as pessoas poderiam ver tantos pecados, ou tantas marcas de pecados terríveis que a gente já cometeu, e mesmo assim nós temos aqui a possibilidade de adorar a Deus, e ele ainda responde a nossa adoração. Então Davi exemplifica a verdade de alguém cheio da natureza adâmica, que pode ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, Davi, ele é formado e ele é gerado por seu pai Jessé. E Jessé é o tipo de pai que eu e vocês queremos sair sem pedir a benção. Ele é o tipo de pai que a gente quer vazar sem nem dar tchau. Jessé é o tipo de igreja que te machucou.
É o tipo de pai que te treinou muito, mas não te amou muito. Não te beijou muito, não te mimou muito, mas a finalidade com a qual ele nasceu, ele exerceu. Então a Bíblia diz que quando Davi acaba de arrancar a cabeça do gigante Golias e ele está voltando, Saul olha pela janela e diz: de quem aquele garoto é filho? Essa pergunta no Antigo Testamento, de quem esse menino é filho, é a mesma pergunta do Novo Testamento: com que autoridade fazes isso? E uma verdade é que hoje tem muita gente querendo fazer muita coisa sem autoridade de lugar nenhum. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: não se começa certas coisas para Deus sem alguém que é ordenado pela igreja. Eu comecei a Poema como uma igreja, mas desde o início eu era ordenado e eu fui comissionado não só por Deus, não só por Cristo que é o cabeça, mas pela própria igreja de Cristo. E hoje em dia nós vemos uma geração de órfãos que querem criar orfanatos espirituais chamado paternidade. Eles não estão ligados com ninguém, estão feridos com todos, e a tentativa é pregar uma liberdade de Jesus, mas junto o sangue daquele prepúcio que nem foi um pai que cortou, está jorrando. Então mistura uma mensagem com uma rebeldia, uma mensagem com ferida, uma mensagem libertadora com uma alma não curada. Qual é a tendência disso? A gente montar um Che Guevara Church. Existe sim uma menção de liberdade, mas na verdade por trás existe alguém ferido, rebelde. Então, Jessé representa o batismo nas águas. Batismo nas águas representa enterrando sua natureza adâmica para que se levante uma nova natureza. E queridos, quando Saul pergunta duas vezes para o servo dele de quem ele é filho, eles não sabiam responder, então chamaram o próprio Davi, e nós vemos em 1 Samuel 17:58. Saul perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Meus amigos, nós nunca vamos derrubar um gigante sem treinamento. Jessé é o cara que abandonou o filho com meia dúzia de ovelha e ficou vivendo na cidade com 7 filhos universitários. Um filho era o fedorento das ovelhas que ficava lá na roça, e os outros 7 filhos eram os top na balada que ia se dar bem do lado do papai. Jessé é o cara que me abandona com meia dúzia de ovelhas. Jessé é o cara que me deixa matar o leão e o urso sozinho. Jessé é o cara que me dá a solidão para que eu aprenda o que é solitude. Sabe, às vezes Deus nos deixa ocioso, irmão, para que a gente entenda o que é o lugar secreto e para que ele serve. E uma idolatria evangélica é usar o lugar secreto para ser empoderado, enquanto o lugar secreto é o lugar de você conhecer o dono do poder. É muito diferente você ir para aquele lugar por um interesse de ser municiado ou empoderado. Então a verdade é que nós só conhecemos o lugar secreto quando ele é tudo que nos resta. E aí nós conhecemos o Senhor que nos vê em secreto. E esse Senhor que nos vê em secreto nos recompensará publicamente em algum momento. Então, meu amigo, se você está vivendo o ócio de Deus, ele deve estar te chamando para um relacionamento face a face. Se você ultimamente não está pegando nem gripe, fica tranquilo que Jesus está querendo é pegar você, amém? E ele está te encontrando aí. O mover de Jessé é evangelístico pastoral. Dos 5 ministérios, o cara que mais a gente se acostuma são os evangelistas e pastores. Nós temos eles por perto direto. E às vezes nós conseguimos honrar mais o televangelista ou o missionário que vem de fora do que o líder local. E a Bíblia diz: compartilhe todas as coisas boas com aqueles que estão te instruindo na palavra. E normalmente dos 5 ministérios, quem mais nos instrui nisso, face a face, são os evangelistas e pastores. Às vezes nós amamos lá o canal do Jesuscope, mas às vezes a gente não consegue amar o nosso pastor local, a nossa mãe, a nossa avó, o nosso pai, aqueles que como ferro nos afiam. Muitas vezes nós não temos prazer nessas pessoas. Então, meus amigos, o mover de Jessé é evangelístico pastoral e ele nos batiza com água. Então Jessé é o primeiro tratamento de Deus na nossa natureza adâmica. Gente, isso aqui é família. Não adianta você fugir que família é assim.
Tem dias incríveis que eu estou na nação e eu estou pregando e eu acabei de vir de uma tour aí de 5 dias frenético de Jesus. Deus moveu, apavorou, causou várias coisas. Eu chego em casa todo feliz e a minha esposa pergunta, toda feliz: e aí, Lê, como é que foi? Eu falo: amor, foi incrível, você não tem noção. Eu simplesmente preguei uma mensagem, daqui a pouco, a hora que a gente estava orando, alguém começou a chorar. Gente, domingo agora, hoje, batismo com o Espírito Santo. Domingo agora teve avivamento. Domingo agora teve gente caindo endemoniada. Domingo agora foi um auê, nós viramos uma igreja de ponta cabeça. Eu chego em casa para contar para a Érica. E eu ainda estou com a sensação que eu sou a avivalista da nação. Érica, você não tem noção. E ela: como é que foi? Daí a Radassa investe uma flecha do inferno contra o avivamento. Mãe... Ó, mamãe, calma, Radassa, falando com sua mãe, eu fiz cocô. Daí a Érica fala: Lê, o avivalista, todos esses dias que você esteve fora, eu estava sendo mãe. E eu cuidei da Lília, que tem 21 anos, cuidei da Rádio, né, que tem 7. Ai, Lele, eu tô tão cansado, você não pode limpar a sua filha? Aí eu vou lá. Termino de fazer aquilo. Quando eu volto, irmão, não tem mais avivamento nenhum acontecendo. Eu volto, a Érica: e aí, Lê, continuar, amor? Vou tomar um café. Acabou. Sabe como corta a brisa? Gente, família serve para isso. Família é uma bênção na sua vida. Jesus, quando viu um enfermo, repreendeu a enfermidade. Jesus, quando viu o demônio, repreendeu o demônio. Jesus, quando viu tempestade, repreendeu a tempestade. Mas quando ele foi desonrado na pátria dele, ele diz: um profeta não tem honra em sua casa. E ele não repreendeu isso. Sabe por que ele não repreendeu isso? Porque quando Deus estiver te usando e você estiver reinando, saiba de uma coisa: a glória tem que subir. O prestígio até fica para você, mas a glória tem que subir. E para que ele não perca o seu coração, ele te deu uma família. Ele te deu uma esposa. Ele te deu marido. Ele te deu filhos. E ele te deu os haters. Esses aí eu nem falo. E meus amigos, você pensa que parou por aí? Quando Davi foi matar o gigante, o irmão mais velho dele chegou para ele: ô chapeuzinho vermelho, você só serve para pegar cestinha e trazer comidinha pra gente, e agora vaza, velho. Vai lá com o pai cuidar da sua meia dúzia de ovelha. Cara, você imagina se ouvir isso? O seu irmão à frente da batalha e não consegue lutar contra o gigante. Você aparece pelo poder do Deus Todo-Poderoso e diz: irmão, o que ele está falando? Cala sua boca, volta para casa. Em toda a igreja que a gente chegar, vai ter um líder que é irmão mais velho. E quando a gente falar: como é que eu posso liderar? Começa quieto, sentado aí. Porque eu demorei 6 meses para liderar. Irmão, se você já for reclamar dessa igreja, é mais uma que você vai sair. O mover de Jessé é o mover familiar. É o mover que vai moer a sua naturezinha adâmica. E se você escapar de uma igreja que te tocou nisso, outra igreja, Jessé Church, vai ser levantada na sua vida até que você seja aprovado. E esse é o primeiro passo para alguém poder reinar para Jesus um dia. Quem está feliz ainda? Quem vai ter que voltar em algum lugar pedir perdão para o Jessé? Não precisa erguer a mão. Eu sei que Deus já falou com você. Mas eu tenho uma boa notícia. Vira para o seu vizinho e fala: agora ele tem uma boa notícia. O segundo pai que Deus levanta é Samuel. Cara, esse pai, velho, esse é o pai que todo mundo quer ter. Cara, você já chegou num lugar que um profeta fala: levanta aí. Você fica de pé, sua familhinha de Jessé ao seu redor, que te viu passar na prova e não te ajudou. E aí o profeta começa: olha, homem, assim diz o Senhor. Você vai, eu não mereço. E começa a te exaltar. Eu te vejo andando nas nações. Eu te vejo sendo restaurado nisso. E você, e a sua família ali, te viu passar na prova e não te ajudou. Você começa a ter a visão: o sol, a lua, 11 estrelas se dobrando para você. Aleluia. Não é gostoso, Samuel, gente? Samuel é aquele que, quando seu pai não põe a mesa para você, ele para o churrasco de família e fala: ninguém come enquanto não chegar aquele que vai reinar. Fica tranquilo, irmão, se está faltando pai para você, Deus levanta uma paternidade espiritual em qualquer momento, e ele vai colocar a sua mesa e vai te catapultar de uma maneira que você jamais esperou na vida. Mas primeiro,
saiba que quem te ajudou a matar o gigante não foi ele. Filho de quem que você é? Jessé. Não perguntaram, você foi empoderado por quem? Fez seminário aonde? Onde é que você foi na conferência? Onde que você recebeu a transferência de unção? De quem você é filho? Quem foi que te treinou dessa maneira? Gente, Samuel representa o apostólico profético. Samuel representa o empoderamento. Samuel representa o batismo com o Espírito Santo. Gente, batismo na água é uma coisa que chega a ser mais natural perto do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo te empodera. O batismo com o Espírito Santo te municia. Você é municiado, sabe? Você recebe munições espirituais. O batismo com o Espírito Santo te equipa. Você ganha dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo te dá fruto do Espírito. O batismo com o Espírito Santo é Deus em mim, para que depois ele seja através de mim. Batismo com o Espírito Santo é Deus aniquilando o meu pensamento adâmico para ter a mente de Cristo. Batismo com o Espírito Santo é receber um pouco da era que há de vir. Batismo com o Espírito Santo é receber a autoridade para viver agora, aqui na terra, como é no céu. Então, Samuel 16, verso 1. Gente, quando chega esse tempo, até o diabo se levanta para enrolar. Você sabe que número 7 na Bíblia é o número mais mágico da gente que é profético, né? É quase que figas do cara esotérico, não é? É quase que signo com ascendente no outro signo da sua varoa. É o número 7 para crente, a perfeição de Deus. Meu Deus do céu. E no dia que o diabo falou para o profeta, eu tenho 7 filhos, foi o dia que Deus falou, eu quero filho 8 então. E por que Deus fez isso? Porque Ele manda. Que eu faço o que me apraz, eu sou o Senhor. E 8, gente, significa um novo começo. No 8º dia começou o ciclo da terra. A terra foi feita em 7, no 8º dia que a terra começou. Sabe quem é Saul? Sabe quem é o Davi, o 8º filho de Jessé? Um novo tempo para o povo de Deus começou na vida dele. Isso fala do novo de Deus. Queridos, Jessé senta ali, Samuel senta com ele e diz assim: Deus escolheu um dos seus filhos e eu vou ungí-lo com um óleo no chifre. A unção de Saul foi do vaso de barro com óleo, mas a unção de Davi foi um com chifre e óleo. Qual a diferença disso? A diferença disso é que às vezes instituições, às vezes sistema que nós estamos criando hoje de discipulado, talvez aqui nessa igreja, amanhã se torna uma apostila e alguém pode vencer todas as regras, mas não necessariamente. Não necessariamente. Ele está sendo empoderado desde o início por Deus. Mas se você cumpre todos os protocolos, você pode receber. Então tem alguém que recebe uma unção mais baixa. A do vaso de barro significa algo feito pela mão do homem junto com um toque feito de Deus. Já do chifre é um elemento feito por Deus, regado do Espírito de Deus, sendo colocado no momento em que você não espera. É uma unção que você não está esperando. Eu me lembro que em 2014 chega o Dan Duque e Mark Schubert na nossa igreja, e ele olha para mim e para a Érica e fala, nós vamos ordenar vocês. Eu falei, caramba, Érica, mas a gente é ordenado. E na nossa cabeça essa questão apostólica profética não era bem resolvida. Nós conhecíamos a vertente sul-americana, abusiva, da religiosidade, e de repente eles nos ordenam apóstolos, e quando a gente levanta daquele lugar, Deus começa a abrir todas as portas do Brasil, e Deus começa a nos dar autoridade de liderança, não mais sobre a igreja, mas também sobre líderes de igreja. Então um novo tempo é liberado sobre a nossa vida. A gente experimentou uma ordenação institucional e uma ordenação selvagem, louca, daquela que não se espera da parte de Deus. Então Deus em algum momento, irmão, vai te dar um toque fresco de empoderamento que você não espera, não aguarda, mas você necessita, e a obra que Ele quer fazer por meio de você também precisa, e Deus vai se levantar para fazer isso. Então, meus amigos, essa segunda paternidade de Samuel, ela me honra, e me honra de uma maneira que eu não mereço. Ela me dá um start para um novo tempo, ela me lança. E note que o clímax apostólico profético
sempre é menor em relação ao pastoral evangelístico. Nós passamos pelo toque pastoral evangelístico 10 anos, 20 anos, 30 anos. E não necessariamente esse toque apostólico profético vem na gente toda hora, é mais ou menos como montanha-russa. Você já foi na montanha-russa? Ela não dura mais de 2 minutos. Porque se ela começar a durar mais, você vai ver um monte de irmã. Já começa a desmaiar. Quem já foi tocado por Deus de uma maneira que a sua teologia caiu por terra, porque você começou a fazer coisas que a sua teologia não disse para você que você faria? Diga amém. Gente, a primeira vez que eu recebi um importation, eu enfiei minha cara no pescoço da Érica e eu chorava, ria e orava em língua, tudo junto. E eu falei, Érica, em nome de Jesus, me tira daqui, minha teologia garante que essas coisas não existem. E eu fiquei jogado lá por umas 2 horas, arrebentado, e quando eu levantei de lá, a minha teologia era fracassada, perto do empoderamento que estava dentro da minha mente. Isso era o espírito de revelação me tomando, então eu não poderia mais ser normal depois desse dia. Então, meu amigo, se você ainda não foi tocado assim, dá tempo de você ir embora. Tô avisando. O Brisa foi tocado, nunca mais voltou normal. Tô avisando, você vai ficar assim. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:13: Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi em meio aos seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Meus amigos, esse é o batismo com o Espírito. Esse é o empoderamento da parte de Deus na nossa vida. Meus amigos, Davi vai lá e derruba o gigante. Pega a cabeça e ele está voltando. A maior parte de nós brasileiros derrubaria o gigante por causa das recompensas. Mas ele derrubou o gigante por causa de algo celestial. Pensa se você não derrubaria o gigante. A primeira coisa que era prometida para quem derrubasse o gigante: você vai casar. Olha quanta gente solteira aqui que você derrubaria a família inteira de gigante só para casar. Segunda coisa, vai casar com a filha do rei. Eu derrubaria até os anões, o gigante e os 7 anões eu matava para casar com a filha do rei. Agora, por último, se você não topou nenhuma das duas coisas, porque você está casado e porque você não está nem aí, outro porque está mal casado, se eu soubesse disso não tinha matado nenhuma formiga. E a última coisa, e quem matar o gigante vai estar imune de impostos, e sua família também. Fala a verdade. Todos nós brasileiros arrebentaríamos a nação inteira dos filisteus facinho. Então lembra disso em outubro, tá? Em nome de Jesus. Aleluia. Meus amigos, só que do dia que você derruba o gigante até o dia que você vira rei, vai 13 anos. Eu vou te dizer qual que é o maior problema da nossa geração. Tem muitos garotos espirituais que só porque derrubaram o gigante estão ministrando a nação inteira. Mas ainda não chegou o tempo deles reinarem. Meu pai espiritual ensina sobre os 5 níveis de crescimento do homem bíblico. Leite puro racional para bebês. Pão para crianças. Ele dá pão para quem come. Toda criança espiritual, ela só quer vir para ver o que Deus tem para dar para elas. O jovem come carne. Alimento de leãozinho é carne. Devora a sua própria natureza adâmica para começar a viver mais de Deus. O vencedor, ele come mel, palavra de Deus, gafanhoto, lutas e tribulações, sangue e carne, devorando sua própria natureza adâmica para reinar. E em 5º lugar, os mais que vencedores comerão do maná escondido. Dessas 5 classificações, sabe quem é o mais perigoso para uma nação? O jovem espiritual. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de falta de maturidade. Eles já estão empoderados, cheio de conhecimento, com muita revelação, poder de derrubar gigante, mas ainda são meninos espirituais.
Eles ainda levam desaforo para casa, tentam disputar situações. Deixa eu te dizer uma coisa que tem acontecido comigo nos últimos momentos. Alguns caras incríveis da nação deram uma pisadinha na bola comigo. E eu fui para o meu lugar secreto e falei: Jesus, eu posso sentar com esses caras para resolver essa parada? Ele disse: não. Falei: Deus, mas eu gosto de ir para a mesa, então a gente já resolve. Deus falou: quando você vai falar com outro maduro espiritual, os dois querem ter culpa e eu sou glorificado. Mas quando você vai falar com um adolescente teológico, ele quer ter razão. E você pode pôr a perder uma geração, se você quiser tirar a sua satisfação. Então faz uma coisa, Lê, guarda isso no seu coração. Quando eles se tornarem maduros, vocês conversam. Falei: amém, Jesus. Vocês não sabem, mas o Ladentinho, meu braço direito, um dia ele deu uma pisada na bola. E eu fiquei 5 anos esperando para resolver esse discipulado. Mas um dia ele entra na minha sala e fala: cara, tem um pastor aqui da Poiama que acabou de fazer um negócio comigo. Eu falei: o que ele fez? Tal coisa. Eu falei: cara, lembra mais ou menos 5 anos atrás aconteceu uma situação assim? Ele fez assim: não. Mano, eu fiz exatamente isso. Eu falei: fez. E por que você esperou até hoje? Porque não havia possibilidade para outra ideia. Você era um jovem tenro, cheio de testosterona espiritual, achando que você era o fim do evangelho, a manifestação da quarta pessoa da Trindade. Eu não podia te falar. E eu podia te matar, cara. Aí ele disse: mano, e agora? Eu falei: vai e faz o mesmo. Me senti tipo Jesus: vai e faça o mesmo. Irmão, 5 anos. Minha vingança foi benigna. Ganhei do Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Você lembra dele? Vocês estão felizes ainda? Mensagem ruim, né, cara? Vai doendo na gente. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Ele mata o gigante, vira melhor amigo de Saul. Ele tinha 137 seguidores no Instagram, matou o gigante, 10k no final da tarde, 100k no final do mês. Bombou, mano, convite, do dia 1º até o dia 31, em todas as igrejas de Jerusalém, Israel, ele estava indo pregar. Porque é isso, cara, a galera quer ver alguém que tem a cabeça do gigante no Instagram. Infelizmente, é assim que você faz sucesso nesse exato momento no Brasil. As pessoas não pedem carta de recomendação para saber se o cara tem igreja, é discipulado, tem líder. Eu me lembro quando o pessoal de igrejas muito relevantes no Brasil começaram a me ligar: você é pastor do fulano? Sou. Ele é benção mesmo? Sim. Você acha que ele deve vir aqui? Quase que eu falei: vocês deviam mesmo levar isso aí. Vocês estão precisando dele. Mas eu não falei, isso aí era meu natureza adâmica. Agora, meus amigos, você pensa que fica tudo bem aí com Samuel? Foi ungido, agora eu sou rei. Dos 17 aninhos até os 30, cara, ele foi batizado com fogo. E o batismo com fogo, irmão, não é bem do jeito que muita gente prega. Batismo com fogo não é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo é aquele que queima a palha, para que reste somente o trigo. Para que não sobre mais nada, somente o trigo. E o refiner's fire, o fogo refinador, o fire refine, ele fica queimando sua palha até você se tornar maduro. É isso que amadurece um homem, é a casa do oleiro. Se o vaso está rachado, ele quebra e faz de novo. Sabe aquela coisa que persiste na sua vida e você não entende? Deus vai trabalhando, e à medida que Ele vai trabalhando, você vai perdendo partes de você e vai sendo reconstruído com a natureza de Cristo. Gente, Ele vai morar com Saul, Ele toca adoração, Saul é liberto dos demônios, mas de repente Saul começa a ver os views lá no YouTube. Saul tem milhares. E Davi seus 10 milhares. Aí o coração dele começa a ficar: cara, que é isso? Meu fiotinho espiritual aqui, pititico, tá querendo apavorar? Gente, eu discipulo uma meia dúzia de caras que o Brasil inteiro sabe quem eles são e ninguém sabe que eu existo. Se você não for saudável, seu filho não pode fazer sucesso.
se você não for saudável, as flechas que Deus vai te usar para soltar como arco não podem ir mais longe do que o alvo que você atingiu. E saiba de uma coisa: um pai, um apóstolo, um pastor, um líder de verdade, ele é arco, e Jesus é o arqueiro, e as flechas escondidas nas aljavas foram desenvolvidas por Deus, e você não pode nem escolher as flechas que você lança, porque se você é arco, o arqueiro te usa como ele quiser. Então nós não podemos ter inveja da próxima geração, não podemos ter inveja. Por quê? Porque ele deu autoridade para os velhos de sonhar, e para os novos de ter visão. Hoje eu tenho filhos espirituais com 20 anos de idade que me revelam coisas que eu nunca vi. E quando eu falo para o Mark Schubert, que é meu pai espiritual, ele viu menos ainda. Então, caras de 20 têm uma visão da igreja hoje que caras de 38 nem tem tanto. E o Mark de 58 tem um pouco menos. Por isso que a Bíblia diz: os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Visão está com o jovem. Nós transferimos o sonho de Deus para que eles não burlem o que Deus vem sonhando em toda essa vida de igreja de 2000 anos, desse momento que estamos vivendo. Vocês estão felizes aí? Meus amigos, 13 anos Davi correndo de Saul, ele tenta cravar a lança, ele tenta matar, e o menino corre, e o menino foge. 2 vezes teve chance de matar Saul, e uma delas, 1 Samuel 24:11. Olha, meu pai, olha esse pedaço do teu manto na minha mão, cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Gente, Saul entra lá na caverna lá para fazer os seus charamanaias. Davi vem e corta um pedaço da gola do manto dele, depois sobe lá no monte e fala: olha aqui, Saul, eu podia ter te matado, porque me persegue. Irmão, tem gente que recebeu um encargo da parte de Deus, te perseguir para te batizar com fogo. Mas até aqui nessa história nós só queremos o Samuel. Jessé não vem de Deus, bate na madeira. Saul também muito menos, não vem de Deus. Do que ele chamou Saul? Acabei de ler. Meu pai. Gente, ser paternal não é só dar um saquinho para você com um presentinho no Natal. Ser pai é dar não. Ser pai é dar limite. Ser pai é dar nunca. Esses dias a Radassa ganhou um nunca. Já deu um nunca pro seu filho? Eu já dei vários nãos, mas o nunca foi a primeira vez. A Radassa outro dia falou: pai, compra um avião. Eu até pensei: mano, eu preciso de um avião, porque eu vou parar em cada lugar que só de avião vou chegar. Mas daí eu pensei: por que avião, Rádio? Pai, esse trânsito para ir na escola é terrível. Pega o avião, você sai aqui de casa e desce lá na escola. Radassa, eu nunca vou comprar um avião para isso. Por que nunca, pai? Primeiro que não dá para fazer um aeroporto aqui em casa e o outro na sua escola. Se você pedisse helicóptero, o papai comprava as brincadeiras. Cara, tem filho que está delirando e o pai está regando o delírio. Aí você gera um cara incapaz de suportar esse mundo aí fora. Ele sai e fica bravo com o professor, com a professora, com a polícia. Ele não me toque. Ninguém pode tocar ele. Daí ele vai inventar um novo grupo de minorias. Porque ninguém pode tocar mais nada nem ninguém. Tá ficando a época mais chata de se viver na vida. Por quê? Porque são pessoas sem não, sem nunca, sem fogo do Espírito vindo sobre a vida deles. Gente, o batismo com fogo durou 13 anos e gerando maturidade. No tempo do fogo nós só queremos fugir. E maturidade é permanecer em meio à dificuldade, aleluia. Eu não faço o que eu quero, meu amigo, eu tenho que fazer certas coisas que não tem como negociar. Jesus aparece para reinar, sabe com quantos anos, gente? 30 anos. Sabe quando que Davi começa a reinar? 30 anos. E a verdade é que nós estamos no meio de uma geração que não quer ser Jesus de jeito nenhum de 0 a 30. Só quer ser Jesus de 30 a 33. Porque eu nasci para vencer, pastor. Então vem isso aí para nós ver, Ayrton Senna. Então a minha vida é encontrar gente que fala assim: tem um chamado, pastor,
pastoral, evangelístico, eu tenho me chamado para as nações. Então tá bom, irmão, mas faz alguma coisa aí. Então, pastor, mas eu não sei o que fazer. Ele acaba de dizer tudo isso, ele fala para você, mas eu não sei qual é o meu chamado. Mas você acabou de falar, não, isso é o que os profetas falaram. Gente, quem vive no lugar secreto não é surpreendido por profecias. Ele apenas recebe confirmação. A vida é dele. Deus vai falar com você primeiro. Você lidera a sua vida. Você é governante da sua vida. Se você não governar mais ninguém, é a sua que você tem que governar. Então fica tranquilo. Se o profeta anda te dizendo que você não sabe, ou você está desviado, ou só está afastado do lugar secreto. Gente, esse aqui é o mestre. Esse homem é o mestre. Eu não vou falar o nome do pastor, mas teve um pastor que ele tinha um cara contratado na igreja dele. E o cara era resmungão na portaria. Ele era resmungão na igreja. E ele brigava com todos os irmãos e ele trabalhou 13 anos nessa igreja. Toda vez que tinha reunião de presbitério, o presbitério falava, pastor, por que você não manda esse homem embora? E toda vez que ele ia orar para mandar o homem embora, Deus falava assim, ele é seu professor. Ele é seu professor. Gente, teve um dia que ele veio aqui na frente, enquanto as pessoas iam depositar a oferta na caixinha, ele falava, não oferta aqui não, o pastor está roubando seu dinheiro. E ele falou para todas as pessoas, daí esse dia o presbitério falou, pastor, ou ele ou nós. Então o pastor mandou ele embora. Passou mais ou menos uns 5 anos, ele viu o cara comendo uma boia fria, trabalhando numa obra, o Espírito Santo mandou ele lá orar para ele e contratar ele de volta. Ele contratou. E o irmão infernizou a igreja de novo, mais uns 5 anos. E toda vez que esse pastor orava, o Espírito Santo falava para esse pastor, ele é seu professor. E um dia no leito de morte, esse pastor foi lá e fez o apelo para esse irmão e falou para esse irmão, você atormentou a igreja sua vida inteira. E esse irmão falou, pastor, você pode me perdoar? E o pastor perdoou ele e ele morreu e foi morar com Jesus. Quando esse pastor contou essa história, ele disse, esse cara nasceu para me ensinar o que ninguém poderia me ensinar. Não rejeite seu batismo com fogo. Isso vai definir a sua vida. Porque se você estiver morto, ninguém mais vai poder te matar. Você quer falar, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu? Deixa alguém meter sua mão e pregar. Deixa alguém pôr a coroa em você. Porque esses irmãos têm mira laser. Eles têm o dom de atormentar as nações. Você não está entendendo. Cara, quando eu não suportava o batismo com fogo, Deus fez a Érica me batizar 7 anos com fogo. Daí você vai largar da sua mulher? Eu larguei. E aí Deus fez eu voltar. Tinha dia que alguém falava, cara, mas por que você continua com a Érica? Eu respondia, porque ela é a mão do oleiro. É a única pessoa que Deus conseguiu usar para me quebrar. Porque todo mundo que tentava me quebrar, eu brigava, eu xingava, eu achava ruim, eu mandava procurar a turma. Tinha gente que eu brigava de volta, daí eu chegava em casa, minha mulher olhava e eu já... E hoje, irmão, ela não manda em mim. Sabe por quê? Porque antes dela mandar, eu já faço. Vocês estão felizes ainda? Fala pro seu vizinho, mas é só o 3º passo esse. Agora o 4º passo é muito legal, gente, porque vocês já tomaram 2 burdoadas, tem que tomar mais uma aguinha com açúcar. No meio desse processo, Deus vai levantar uns Jonatas, gente. Jonatas é o cara que pode herdar o seu reino, mas ele reconhece você. E ele diz para você, cara, eu te amo e eu vou gastar minha vida para te catapultar. Gente, tem dia que eu chego numa cidade, eu choro, que eu sou chorão, né, cara? Eu sou muito chorão. Eu cheguei esses dias em Curitiba, uma moça, você tá em Curitiba? Eu falei, tô. Ela vi no seu store. Falei, que benção. Você quer vir com a sua equipe no nosso restaurante? A gente queria te honrar. Deu, a gente vai dormir agora, que nós não dormimos à noite, então não vai dar, e daqui a gente já vai pro culto, muito obrigado. Mas eu não posso mandar nenhum chocolatinho pra você levar pra Radassa? Eu falei, não, mas a gente não vai dar, e uma saladinha para vocês, a gente manda uma saladinha, cara, e a irmã começou, e ela tinha uma necessidade imensa de nos honrar, e tá a hora que eu falei assim, gente, começou a chegar caixa no meu hotel, e não parava mais de chegar, suco natural, tipo, coisa de dieta, chocolate para Radassa, e daqui a pouco ela falou, Leandro, quando eu e meu marido começamos a ouvir as mensagens de governo que você pregou, nosso casamento foi restaurado.
O nosso negócio foi restaurado. Os meus 11 funcionários ficam te ouvindo e, cara, a gente queria te honrar. Veio uma carta com a assinatura do marido da mulher, 11 funcionários, foto de todos eles, um monte de comida. E você fala, cara de Deus, Deus levanta pessoas para te amar de graça. Você nem sabe que você está sendo usado por Deus. E tem gente lá em algum lugar que te ama. Cara, como é bom. Gente, repete comigo, Deus. Cadê meus Jonas? Ô, gente, quanta gente chata na igreja, quanta gente é obrigado a aturar, quanto demônio de Saul, quanto Jessé do inferno. Sangue de Jesus tem poder, cara. Tá repreendido essa vida de azar, vamos vencer em nome de Jesus. Deus, levanta os Jonas, gente legalzinha, gente que clica like nas nossas fotos, que escreve comentário, cheio. Pelo amor de Deus, gente. Parar de bisbilhotar e dar moral pra galera, porque quem tem identidade não compete, amém? Quem tem identidade não inveja, quem tem identidade glorifica pelo que Jesus está fazendo na face da terra. Aleluia. Gente, Jonathan chega, coloca paixão na nossa vida. Cara, tem um cara que anda comigo, o Renan é demais. Renan anda comigo o dia inteiro nas viagens, ainda fica fazendo selfie e pondo no store. Amo você, Lê. Deu olho, vejo no store e falo, mano, fala na cara, velho. Para de pôr aí, velho. Melhor, cara. Muito rude, mano. Nem consigo muito falar que te amo, tem que escrever, que você é muito chato. Ó, postei, você já tá me chateando. Falei, tá bom, Renan, eu te amo, Renan. E eu dou um abraço no Renan. Gente, esse cara largou tudo no Espírito Santo, foi morar em Taubaté. E ele falou, eu tenho 1 ano sem trabalhar, porque eu guardei dinheiro pra isso, quero ficar viajando com você. Cara, o cara leva a minha mala pra tudo quanto é lugar, e depois eu vou semear um dinheiro nele. Eu não quero dinheiro, eu quero ficar andando com você. Deixa eu andar com você, mano, deixa eu fazer isso. Eu tenho prazer. Eu fico olhando pra ele e falo, Deus, só um Jonathan. Pô, Branca de Neve tem 7 anões, mano, queria ter 7 Jonathan. Imagina 7 brisas rindo da sua piada. Você vai parecer o cara mais engraçado. Mas, gente, para você não se sentir a pessoa, Deus também tem Natan para dar pra gente. Gente, Natan é o cara que sabe preparar o ambiente que eu mais amo. Natan é o seu funcionário, depende de você para viver, mora lá no seu reino. Mas nem por isso ele deixa de ser profeta. Natan um dia coloca um jazz, bem gostosinho, aquele ambiente de cafeteria gourmet, coloca o Nespresso, aguinha Perrier, já traz as frutinhas picadinhas, descascadas, já traz as torradinhas fit que tá rolando hoje em dia, bolo de farinha, de neguébias, senta com você, coloca aquele lenço para você limpar a boca com cheirinho. Você senta no terraço, olha pra cara do cara, o cara é um gentleman, o cara sabe falar, cheio de cultura, tá lendo a Folha de São Paulo, coloca de lado, começa a conversar com você sobre coisas que você pensa que entende, mas só ele que entende. E você faz uma cara de é isso, tudo bem, o cara é seu coach, o cara é fino. Então ele olha pra você, porque ele não é pé rapado, não é profeta pé rapado, já chega dando raquetada na cara. Ele fala, posso te contar uma parábolazinha? Cara, eu amo parábolazinha, conta aí. Era uma vez um cara que tinha várias ovelhas, paquito do rolê, e de repente... Quando o Brisa ri, eu não rio, mas o Douglas eu não aguento. E de repente ele olha pela janela e vê uma ovelhinha. Vê uma ovelhinha de um único homem. Um homem leal a ele, com sua única ovelha. E ele devora essa ovelha e ainda mata esse homem. O que achas disso, ó rei Davi? O rei Davi olha e fala, mano, para de limpar a boca. Traz esse cara aqui que eu mesmo vou dar um jeito dele. Mas ele é você, querido. Mano, sabe aquele profeta que tem o poder de Deus na ponta do dedo para enfiar no seu pecado e falar, isso aqui te afasta do Senhor.
Cara, nós necessitamos de pessoas que nos mantêm no lugar da dependência e santidade com Deus. Nós precisamos dos profetas, cara. Nós precisamos de profetas assim no nosso meio. Não é no Facebook que a gente fala disso, é no face to face. É olho no olho, do seu olho saindo chama de fogo e do outro tá saindo até o Satanás pelo olho dele. Você chega, cara, posso te falar uma parada? Jesus diz isso, feio. Se fosse do mundo, pega o zap. Tá. Gente, esse meu pai é um Natan, cara, Zé Barreto. Esse dia chegou um cara lá no salão do meu pai, ele e a mulher. Aí uma mulherzinha simples, humildinha, o maridão, o cara. Aí ela começou, sabe, seu Zé, ele tá apaixonado por uma amiga nossa e a gente tá passando uma luta. Aí o bacana lá, seu Zé, eu não mando no meu coração. Meu pai olhou pra ele e falou assim, desgraçado, maldito, você já foi pastor, pregador da palavra, conhecedor da era que há de vir. Você está em Hebreus 6, não tem mais sacrifício para você. Agora só resta o lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre, fogo nunca se apagará. Irmã, larga desse cara, ele é conhecedor da palavra, fez isso deliberadamente, você é livre, pode casar com quem você quiser. Irmão, sai daqui, senão eu ainda vou quebrar você. Aí o cara, seu Zé, ora pra mim. Não vou orar. E você, irmão, casa com outro. Tá bom. Sabe o que está acontecendo? Ela entra na igreja assim agora, ó. E o outro entra atrás assim. Tô querendo restauração. Para todo mundo ele, ó, tô querendo restauração. Irmão, meu pai não fez isso no Facebook, meu pai não fez isso no púlpito, não fez isso no YouTube, não fez isso em lugar nenhum. Meu pai olhou na cara do cara e outra. Meu pai tem 70 anos, o cara tem uns 30 e pouco. O cara dava um cambal no meu pai facinho. Mas meu pai não estava nem vendo, ficou louco. Por quê, gente? Porque o espírito profético consome um profeta. Ou você resolve a parada para Deus, ou você resolve a parada para Deus. Você não pode negociar. Então, meus amigos, nós precisamos do Natan, amém? Então agora está 3-2. 3 cara ruim para 2 cara legal na nossa vida. Graças a Deus vai dar empate. Gente, Davi, ele queria investir numa única coisa: avivamento. E um dia ele pega uns profetas de Araque, uns coatitas de Araque, e começa a trazer a arca. De repente, a arca para, porque o coatita morre. Uzá coloca a mão e morre, e Aiô fica ali, e Davi para e entra em desespero. Cara, estou investindo no avivamento. Tenta imaginar uma conferência não acontecendo porque dá uma coisa errada. Imagina. E eu sei o que é isso na pele. Primeiro Fire Refine, 2009. Gastei todo o dinheiro que eu não tinha. Arrumei a igreja. Levei o Livres para adorar quando o japonês ainda ninguém conhecia. Chega lá o Livres para tocar. A hora que o Livres vai tocar, irmão, a igreja estava linda, comprei caixa de som nova, tudo novo, investi na primeira conferência que estava rolando em Taubaté. 2009. Um fio desencapado embaixo do meu púlpito. Entra um líder, viu o fio desencapado e enrolou um papelzinho de bala, assim. Papel ungido de bala, né? Claro. De repente, na hora que o livro começa, sobe aquele cogumelo de Hiroshima e Nagasaki. Mano, na hora que subiu o cogumelo, a galera, nossa, que conferência! Mano, o som parou. Gente, eu fiquei que nem Davi. Pareça. Eu queria morrer, Douglas. Eu queria que o arrebatamento da igreja fosse naquele minuto. Se eu tivesse o botão do arrebatamento, se dane todo mundo. Mano. Nessa, cara, Deus levanta um Obed-Edom no nosso meio. Levanta Ellen Priscila com violão e voz, desplugado, obviamente. E começa a cantar um louvor. Ela vai andando pela igreja e vai cantando. Cara, a glória de Deus começa a entrar naquele lugar. E ela vai andando pela igreja inteira e ela faz o louvor inteiro daquele dia sem som.
a glória de Deus invadiu aquele lugar com uma menina. E nesse dia eu descobri quanto vale uma pessoa que tem mais intimidade com Deus do que você, para colocar a mão no fogo por você a hora que você não sabe o que fazer. Ô, cara de Deus, você precisa dessa pessoa. De que você vê o ungidão, cola nele, mano. Porque é o cara que tem os mantos com Deus que você não tem. Cara, quando o Davi olha para a casa de Obed-edom, 3 meses lá, tudo dando certo. Então ele consegue investir de verdade num avivamento que não vai cair por terra. Porque avivamento não é só vinho, avivamento é pão e vinho. Para que ele se mantenha, tem que ter lenha rachada e carne morta como sacrifício. Aonde tem gente jogando lenha para o fogo queimar e pessoas querendo estar livre da sua natureza adâmica, Deus visita com fogo. É a doutrina que sustenta um avivamento. Não existe avivamento sem a revelação da palavra de Deus naquela galera. Então, meus amigos, aqui nós chegamos nos 6 passos para que você vire um rei. Só que 6 na Bíblia é o dia em que Adão nasceu. 6 na Bíblia é o número do esforço humano. Tudo isso aqui ainda é a atuação de Deus em nós. Precisa acontecer agora a 7ª coisa. São 6 passos para que você viva como um rei, mas o 7º é o passo do sacerdócio. Olhando para o Novo Testamento, nós temos a resposta do 7º. Aquela mulher no poço já tinha tido 5. Estava começando o 6º relacionamento. Então o 7º se apresentou para ela. 5 maridos mais 1, 6 maridos. E de repente o noivo de todos os noivos aparece para ela. Meu amigo, a profecia de Ezequiel 47. 1000 côvados e as águas vão dar no tornozelo. Mais 1000 no joelho. Mais 1000 nos lombos e mais 1000 atravessado a nado. Do início da terra até o momento em que Jesus está dando água para a mulher samaritana, são 4000 anos. De Adão e Eva até a mulher samaritana, 4000 anos. Aquele momento estava se cumprindo o fluir do rio aos 4000 côvados. Aquela mulher era quem? Era uma religiosa. 6 maridos fala: eu estou buscando Jesus da maneira que eu consigo. Eu estou buscando Jesus de todas as maneiras. Eu já tenho minha religião, que é Jesus. Então ela ia onde todos os dias? Ela ia no poço de Jacó. Quem bebia daquela água? A paternidade dela. O nosso pai Jacó vem aqui beber essa água. Queridos, aquilo é o sacerdócio. Todo dia eu vou buscar um pouquinho de água. Todo dia eu vou orar. Todo dia eu vou fazer uma campanha. Todo dia eu vou orar no monte. Todo dia eu faço um jejum. Todo dia, tudo que você está fazendo é o quê? Buscar mais de Jesus. Então nesse dia Jesus vai lá e vê o esforço religioso dela. Vê que ela está nos 6 passos e se apresenta. Muito prazer, eu sou o 7º. E se você beber de mim, você jamais terá sede. E a partir dali vem a declaração: quem conhece Jesus, não Jesus só, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então eu agora não sou mais alguém que só tem sede, mas eu sou alguém que de dentro de mim flui o rio. Então aqui está reino e sacerdócio estabelecido. Então a partir de agora, o que ele operou em 6 passos em mim, ele traz um complemento do próprio Espírito. Estou maduro para ele poder operar a partir de mim. A partir de agora ele pode fluir da maneira que ele quiser. Sabe por quê? Porque eu não amo só Samuel e Jonathan e Obed-edom. Agora eu amo Jessé. E agora eu amo Samuel. E eu também amo Saul. E eu também amo Natã. E eu também amo Jonathan. E eu também amo Obed-edom. Deixa eu te confessar algo. Eu nesse exato momento, diante dessa mensagem, preciso ainda encontrar uns dos Jessés que Deus usou na minha vida para pedir perdão. São caras de tempo que eu era um jovem enterro e eu achava que eles estavam me perseguindo na igreja, mas na verdade eles eram minha família espiritual que tinha coragem de me confrontar e dizer para mim o quanto a minha natureza adâmica ainda precisava ser morta. E meus amigos, note uma coisa:
Quando Jesus está ali, a mulher samaritana, ela já sai fazendo igreja e ela retorna. Quando ela retorna, ela pede para ele, fica com a gente mais um pouco. A Bíblia diz que ele ficou 2 dias. Com os 2 samaritanos, você nota o tempo escatológico da igreja que nós pertencemos. O tempo no calendário escatológico da igreja que pertencemos. Nós somos a igreja de Samaria. Nicodemos representava os judeus que não foram transformados. João representava os judeus transformados que Jesus começou a igreja dele. Mas Samaria representa a igreja dos gentios. A mulher que era uma leviana agora se tornou noiva. Nós éramos essa igreja. Então ela pede para ele, fica comigo aqui algum tempo. Ele fica 2 dias. Salmo 90, verso 4. 2 Pedro 3,8. Um dia para o homem, um dia para Deus, é como 1000 anos para o homem. 2 dias representa 2000 anos. Quando o bom samaritano, ele chega na hospedaria, ele dá 2 denários para o dono da hospedaria e diz, quando eu voltar te pagarei ainda mais. Denário, pagamento de um dia do trabalhador comum, ou seja, sustento para 2000 anos para a igreja de Jesus operar o que ele quer. O que é a igreja? A hospedaria. Os enfermos vêm até aqui, porque o bom samaritano traz até aqui, nós cuidamos deles, e quando ele voltar, ele ainda vai nos galardoar, ele nos pagará ainda mais na volta dele. Então começou a cuidar de pessoas, Deus pode trazer vida aqui, ele sustenta, mas tudo isso fala de 2000 anos, então 4000 anos mais 2000 anos dá 6. Isso aponta para o tempo que nós vivemos nesse exato momento. Eu acho que o maior sinal da volta de Jesus não é o socialismo mundial. O maior sinal da volta de Jesus não é a erotização das crianças. O maior sinal da volta de Jesus não é tudo que a mídia está tentando fazer. O maior sinal da volta de Jesus sou eu e você batendo um papo desse aqui. Olha quanta gente jamais um dia foi à igreja. Olha quanta gente incrível, que é referência na sociedade de Bragança e região, está aqui discutindo não só um evangelho chapado, não só um evangelho teológico, mas um evangelho contextualizado pelo Espírito de revelação no calendário que nós vivemos hoje, e a prova disso é a fome que eu e você temos e o entendimento de que nós servimos para transformar a nossa sociedade nesse exato momento. Esse para mim é um sinal da volta de Jesus. A igreja nunca foi madura como hoje, e nós estamos amadurecendo nele, e esse Jesus está usando igrejas como essa para tirar flechas para o alvo certo, onde nós seremos reis e sacerdotes. Então que Deus levante os verdadeiros úteros proféticos na igreja brasileira de 5 ministérios, e que eu e você venhamos atingir a estatura de filhos maduros e poder ser usado para a glória de Deus onde quer que a gente vá. Então não reinaremos só no milênio, mas podemos pré-estabelecer o reino dele através desse empoderamento que ele está dando para a igreja nos últimos dias. Fica de pé.